Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Papo com Sarli, episódio 2. E hoje eu tô aqui com uma pessoa maravilhosa, uma convidada especial, que é advogada, que vai falar um pouquinho mais aqui sobre a parte jurídica, sobre como se proteger, falar um pouquinho sobre como você proteger sua marca. Vamos conversar um pouquinho com essa pessoa que é a Mayara. Muito bom estar aqui com você, Aê, Rafa. valeu, Obrigada pelo convite, viu? valeu, que é Muito bom isso. estar aqui com você, fazer parte desse momento do seu podcast que está começando, mas é só o começo mesmo, já é isso sucesso, aí. se Deus quiser. É isso Obrigada aí, pelo amém. convite, estou bem feliz. Obrigada. Legal, obrigado por ter aceito, né, o convite. E é isso, gente. A ideia do Papo com Sarli é realmente trazer empreendedores aqui, trazer pessoas que têm seus negócios próprios, suas marcas, e também pessoas da área de comunicação, de marketing audiovisual. Não sei quem me acompanha desde aquela época, mas em 2020, né, em meados de 2020, 2019, pós-pandemia ali, ou durante, teve um boom das lives, né, no Instagram, e ali nasceu ali toda quinta o Papo com Sarli, né? Antes era só né, explicando novamente para vocês, né? Mas antes era só vamos falar um pouquinho, convidar empreendedores, falar sobre negócio, e agora nasceu esse podcast aí que eu falei, vamos para frente de novo, vamos voltar. E é o segundo episódio aqui. Primeiro vocês já viram com a Dai, que foi incrível, e agora é o segundo aqui com a Mayara, que vai falar um pouquinho sobre a parte jurídica, um pouco de como que é ser advogado, e contar um pouco da história dela também. Mai, vamos lá, se apresenta pro pessoal, fala quem que é a Mayara? Fala comigo. Essa pergunta é a mais complexa, sempre, né? Uhum. Bom, eu sou advogada há 10 anos, eu tô na área jurídica de modo geral, mas não era empreendedora, né? Uhum. E eu comecei a empreender tem só 3 anos. Então, Caramba. a minha empresa nasceu, ela é uma recém-nascida, acabou de nascer. E eu era CLT até então e decidi me aventurar nesse mundo que eu não tinha ideia do que era e a gente vai descobrindo pouco a pouco, né, todos os dias. Legal. É importante dizer que nós somos o jurídico da Sarli, isso é importante, É verdade, tá? então, ó, isso eu não pautei aqui ainda, né? Mas Exato. realmente, é o que ela falou. A Mayara é também o jurídico da Sarli Produções, que é a minha produtora, né? Como vocês me acompanham, vocês devem saber, mas quem não sabe, segue aí. Sarli Produções, Sarli, olha eu já errando. Não, mas é Sarli, _ Produções no Instagram, tá? Se vocês colocarem Sarli ali, que vocês podem ver ali como que se pronuncia, né? Às vezes o pessoal não entende, Sarli, mas você não entende, aí eu SARLE, então vocês podem procurar esse nome ali que vai aparecer no perfil pessoal também. E já aproveitando, Por Má, favor, passa o me seu sigam usuário. também. maiaracarpanese.adv. Vou esperar todos vocês lá, viu? Legal. Porque A gente tá deixando aí também, né, pra vocês aí inscrito, pra vocês seguirem também, beleza? boa. Top, vamos nessa. Então continua. É importante dizer, porque as pessoas não têm dimensão, ideia de que toda empresa que nasce precisa de um jurídico, né? Sim. As pessoas elas entendem que precisam de um contador, muitas vezes, né? Entendem que precisa de uma série de coisas, mas o jurídico acaba sendo negligenciado. Porque existe uma premissa equivocada, no meu ponto de vista, onde as pessoas imaginam que tudo se resolve com um Google, né? Então eu vou pegar um contrato no Google, hoje o ChatGPT, né? Então eu vou pegar um modelo de contrato aqui. E a importância de fazer um contrato de forma adequada, onde garante a segurança jurídica das empresas. E foi aí que a minha empresa nasceu, onde a gente consegue identificar que os empresários eles são carentes desse tipo de acesso de informações, também carentes de conhecimento jurídico no sentido da palavra, da importância de preservar as relações. Então, veja, a Sarli hoje é uma empresa que presta serviços para outras empresas também, né? E essas empresas, essa relação comercial entre as empresas precisa ser formalizada, né? Sim. E tem que nascer de maneira formalizada já, né? Então, mesmo que seja um amigo, eu vou prestar serviço para um amigo, mesmo assim precisa de um contrato. E esse contrato ele precisa ser feito a fim de que a gente não utilize o contrato, porque essa é a nossa expectativa, né? Eu faço um negócio esperando que ele dê certo. Sim. Mas a gente precisa resguardar caso ele dê errado. Por quê? O contrato precisa ser eficaz, ele precisa ser eficiente, na medida que se tiver algum problema eu consiga executar e você consiga reaver o prejuízo que você eventualmente pode ter tido. Com certeza. Então, é importante dizer que
Toda empresa precisa de um advogado, de um departamento jurídico, de uma assessoria jurídica, ainda que pontualmente, mas é muito importante. E foi daí que nasceu o meu escritório, na medida que eu identifiquei essa dificuldade dos empresários de entenderem a importância de um jurídico. Muito legal, muito legal. E aí você falou que você trabalhou antes também, antes de ter a sua própria empresa, você passou por alguns lugares também trabalhando. Rafa, trabalho desde os 15 anos. Não vou revelar minha idade aqui, tá? Mas eu já tenho tempo, galera. E aí, eu comecei trabalhando num cartório, então, de certa forma, eu já estava ali inserida no meio jurídico, mas não queria fazer direito. Quando eu fiz 18 anos, eu prestei um concurso para a Polícia Militar, daqui do estado de São Paulo. Passei, trabalhei na polícia por 4 anos e entendi também que não era ali que eu ia performar. Na polícia, eu trabalhava no setor que se chama SJD, Seção de Justiça e Disciplina. O que isso quer dizer? Eu cuidava já dos processos dos policiais da corporação. E aí, lá na época, eu tinha um chefe que falava isso. Olha, você tem cara de advogada. Se eu fosse você, eu ia por esse caminho. E eu, não, imagina. Na época, eu fazia outra faculdade na área de saúde. Não tinha nada a ver com direito. E aí, ele me convenceu. Ele falou o seguinte, olha, você vai para essa faculdade porque tem tudo a ver com você e eu vou te arrumar um trabalho com a minha esposa, na época, né, na área jurídica. E foi assim. Eu saí da polícia, pedi baixa e fui trabalhar com a esposa dele. E ela me adotou, na verdade, né? Então, ela foi me direcionando, foi um baita guia profissional. E aí, eu fui trabalhar num outro cartório com ela, onde eu era escrevente notarial. Então, tudo que é tipo de escritura que você pode imaginar, até de divórcio, venda e compra, eu fazia nesse cartório. Caramba. E fiquei lá por 7 anos, que foi um período ali da minha graduação e um pouco mais. Entendi que eu queria advogar, mas ainda não tinha tido coragem de fazer esse movimento de carreira autônoma, porque eu me sentia muito imatura ainda profissionalmente. Sim. E aí, eu fui trabalhar numa construtora, uma construtora enorme aqui de São Paulo, uma das maiores. E a gente cuidava de toda a regularização imobiliária dos imóveis dessas construtoras. Chegou um momento que eu entendi, e foi logo na transição de pandemia mesmo. Então, assim, a gente quando tá mergulhado no corporativo, a gente tem também uma dificuldade de dar esse passo. Porque, querendo ou não, você tem uma falsa sensação de estabilidade, né? Sim, Cai um salário ali todo mês. É um risco, né? A gente não quer ser autônomo, assim, de alguma forma, a gente sabe que tem que correr risco. Não tem... Tem que arriscar e dar certo. Eu mesmo arrisquei. Eu larguei meu trabalho que eu tinha fixo ali, CLT bonitinho e tal, e falei, vou sair fora e vou arriscar. Tem que dar certo. Aquela coisa, tem que dar certo. Tem que dar. É isso. Você sabe o que me fez dar esse passo? Eu li um livro do Flávio Augusto, não sei se você conhece. Com certeza. Incrível, né? Com certeza. Chama Ponto de Inflexão. E quando eu li esse livro, ele fala muito sobre a estabilidade, né? Que a estabilidade não existe, que você pode estar no emprego CLT, amanhã você é demitido, você pode ser um funcionário público e amanhã acontecer alguma coisa e não é mais. Com certeza. E aí, isso ficou ecoando na minha cabeça. E tem uma frase do livro dele que fala isso. Chega um momento que você tá no meio do mar e você tem que escolher se você pula do barco ou se você fica nele. E eu decidi que era o momento de pular do barco. Então, eu fiz ali uma reserva financeira que não me cobria por muito mais do que 4 meses. Foi um negócio muito, assim, superficial. Mas eu fui com a certeza de que ia dar certo. Eu não tive outra escolha. Então, não tinha um plano B. O plano B é fazer o A dar certo. Tem que dar certo. E assim foi. Então, por isso que eu te falei, a minha empresa nasceu agora, mas a vontade de empreender já é antiga dentro de mim, só que faltava coragem mesmo. E me parece que é isso que falta na maioria das pessoas que fazem essa transição. Porque imaginam que o salário ali vai te garantir, e de fato garante, né? Mas não é uma estabilidade que existe de fato, né? Sim. Amanhã existe, de repente, uma pandemia ou, de repente, não sei, um corte de funcionários. Nossa, e a pandemia veio para mostrar isso, né? Pra gente que não existe estabilidade, assim, né? Eu falo que porque eu fui criado, assim, a gente, né, de mais antigo, assim, também não vou revelar a minha idade aqui, mas a gente é criado, assim, pessoal mais antigo, de que você tem que ter ali um concurso público, porque só ali você vai ficar anos e você vai aposentar num determinado lugar, mas hoje mudou muito, principalmente na minha área, né, na área de comunicação, de marketing, de agência, de propaganda, mudou muito. Não que seja meio que uma várzea, não é assim, né? Tipo, não é jogado também, mas você tem oportunidades ali de ficar menos tempo em uma empresa, assim, não tem tanta
você pode, lógico, formar uma carreira, construir uma carreira longa Sim. numa empresa, mas você tenha certeza de que você pode, assim, pingar em várias empresas e pegar várias experiências, né? E uma coisa É. importante, você queria te cortar, mas Imagina. que você falou lá atrás sobre a importância de aprender primeiro. E eu queria te perguntar sobre isso, para você falar um pouco mais dessa importância, assim, porque você decidiu aprender, você passou por isso, né? Você trabalhou, né, com a pessoa que você trabalhou e você adquiriu essas experiências. Sim. Para você, e qual que é a importância de você ter experiência primeiro em alguns lugares, né? Ou você pegar experiência com pessoas e com empresas e com profissionais também, né? Às vezes você Sim. pega um mentor ali e você fica um tempo com ele e depois você parte para abrir um negócio ou parte para você realmente arriscar. O que você acha sobre isso? O que eu penso, Rafa? Que, assim, até tem uma frase a respeito, né? Que a gente só levanta para ensinar quando a gente senta para aprender. E é isso. No final do dia, todo mundo tem alguma coisa para ensinar, mas a gente tem muito mais a aprender com todas as pessoas que têm muito mais gabarito, know-how que a gente naquele momento. E ter humildade de reconhecer isso é muito importante também para o empreendedor. Por quê? O empreendedorismo é uma aula de humildade. Porque se você não for uma pessoa que troca ideia, que conversa com seu par, que entende que você tem as suas deficiências em relação à bagagem, você está fadado ao fracasso, né? Então Sim. você está num universo onde um empreendedor precisa do outro. É uma trajetória solitária, porque a gente está tão imerso em fazer o nosso negócio dar certo, que muitas vezes a gente não tem tempo de olhar para o lado. Sim. Por isso que esse seu programa é muito importante, porque é uma troca mesmo, sabe? Sim, De compartilhar experiências, dificuldades, aprendizados. É muito importante. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Penso que a gente precisa aprender para a gente conseguir performar. Porém, eu entendo que não existe um momento perfeito para empreender. Porque, de novo, a gente sempre tem alguma coisa para aprender no final das contas. Sim. Então, eu vejo muitas pessoas apegadas ao fato de acharem que ainda não têm condições de empreender, condições que eu digo técnicas, Sim. quando na verdade elas já são ótimas, excelentes, elas já têm o que é mais do que é suficiente para conseguir se lançar no mercado e não fazem por, às vezes, uma insegurança que não se aplica. Então eu entendo que a perfeição não existe, que a gente precisa sempre ir atrás de conhecimento e aprendizado. No meu caso, foi muito importante ter o conhecimento da bagagem, porque eu não tive o conhecimento suficiente na faculdade. Por exemplo, a faculdade não te ensina muita coisa. Veja, a faculdade não te ensina a marketing, a se lançar no mercado. A faculdade não te ensina a fechar um contrato. Ela te ensina a fazer um processo. Mas e aí? Como é que o cliente bate na sua porta? Verdade. Então, ensina a vender, né? No caso. Como você vai não. prospectar, como você vai cuidar do financeiro, como Exato. como você vai empreender. Como é que Não é você- só ali direito, né? Não é de Exato. advocacia, né? No caso, mas você tem que saber de tudo, né? Exato. Então, assim, todas as faculdades que eu conheço, então, de repente, sei lá, um médico, ele aprende ali como operar uma pessoa, mas ele aprende como captar clientes, e eu vejo que poucos são os cursos que de fato te ensinam isso. Então eu fui atrás de buscar saber como isso era feito do lado de fora. Nem todo mundo está disposto a te ensinar, mas os que estão, eu sentei para ouvir. Então fiz muito curso, muita imersão, muitas coisas que eu consegui absorver o máximo que fosse possível para que eu não cometesse os mesmos erros das pessoas que já tinham cometido. No final do dia, me parece que seja isso, sabe? Sim. Você precisa tentar evitar os erros que as outras pessoas já cometeram e você Sim. terá os seus. Com Não, certeza. não resta dúvida, mas é fazer acontecer mesmo. Legal, top demais. E hoje, com a tecnologia de hoje, eu fico assim. Hoje a gente consome muito a internet, né? Nossa geração ainda consome, teve essa atualização, pegou ali o meio, mas a galera de hoje nova, cara, eles têm informação muito rápida. Sim. Né? É lógico, se comparado aos nossos pais, avós que tinham que ir na biblioteca para aprender sim. alguma coisa, nem se compara ao que a gente tem hoje. Sim. E o que a gente também viveu, né? Mas o pessoal ainda mais novo ainda tem, por exemplo, as mentorias, os workshops da vida de 3 dias, onde você já aprende muito, você já consegue aplicar ali no seu negócio, Sim. que é loucura, assim, uma coisa que... Então é como você falou, a gente aprende com o erro dos outros, isso é Sim. muito importante. Muito importante. Você fazendo, às vezes, uma mentoria, eu lembro eu tenho um empresário que eu sigo, que eu acompanho, que eu acho referência no audiovisual, e ele fala muito isso, ele fala assim, pô, eu levei
eu levei 13 anos para chegar onde minha produtora tá hoje. E hoje eu te entrego uma mentoria que custa X, um valor, né, que vale esses 13 anos, vamos dizer assim. Hoje eu tenho uma mentoria que te ensina em um mês você escalar sua produtora para onde eu tô hoje. Uau. Aí você fala, pô, tá vendo? O que é o bem mais valioso, é o que é o valor tempo, né? Exatamente. É o que a gente fala muito, o Thiago Brunet fala muito sobre isso, o tempo mais valioso hoje é o tempo. Então, o tempo que você não gasta, entre aspas, né, para você estudar, para você aprender, quebrar a cabeça, pra não quebrar passar pelo financeiramente, processo, né? entendeu? Ali, Então é tudo isso. Então hoje tá muito mais fácil, galera, para você. Assim, não mais fácil em questão de muito fácil de empreender, mas é difícil empreender, mas é algo que tá muito mais prático, muito mais fácil de você ir no lugar certo e seguir pessoas certas também, né? Estar com pessoas certas, né? O ambiente realmente importa. A gente Com fala certeza. muito disso e estar com empresários, com empreendedores, isso faz com que, e mesmo que não seja do mesmo ramo que você, tá? Sim. Porque as dores, às vezes, são as mesmas, independente se é uma empresa de audiovisual ou uma advocacia. Outra coisa, né? A advocacia, ela não é vista como empresa por muitos advogados. Então, o advogado vê aquilo como só um escritório e não como uma estrutura empresarial. Precisa ter processo que eu digo pauta, né, para você seguir, precisa ter procedimento, precisa ter uma série de coisas, folha de pagamento, você precisa ter um profissionalismo para aquilo de fato acontecer e se perdurar pelos anos. Não basta só você ser um bom advogado. Você tem que ser um bom empresário, você tem que ser um bom gestor, você tem que ser gestor de pessoas, inclusive, que é uma habilidade que você pode desenvolver, é muito importante. E eu vejo que as pessoas não focam muito nisso. Então, eu vou focar só na parte técnica, de olhar o processo. Mas isso, hoje em dia, honestamente, importa, claro, mas menos do que as relações que você faz ao longo do caminho. Com certeza. Porque numa empresa você não tá sozinho, né? Depois que você escala, né? Lógico, a gente começa, às vezes eu comecei sozinho fazendo tudo, né? Financeiro, tudo, atendimento. Mas para escalar, hoje, a gente entende que hoje você não consegue sozinho. Né? Então, a eu presa, né? A eu presa hoje, assim, cara, não tem escala, na verdade. Essa é a verdade, né? Então, se você tem essas pessoas, você tem que cuidar do seu time para o seu time evoluir junto. Com certeza. É isso que eu acredito, né? E você falou sobre a parte jurídica, não? Eu queria que você falasse mais sobre isso, né? Da sua área, assim. Ou também falar um pouco mais do seu consultório, da sua empresa, né? Fala um pouquinho sobre como que na parte de uma produtora, por exemplo, no audiovisual, o que a gente seria muito importante, né? O que é importante na parte de uma empresa de audiovisual, marketing, agência, ter? Legal. Penso que cada empresa tem as suas características, mas todas elas têm uma premissa básica que é nascer como empresa. Então, assim, um bom contrato social é muito importante. Redigir um contrato social que, de fato, reflita com a realidade da empresa. Então, isso para qualquer empresa, não só para audiovisual, mas também. Eventualmente, se você tiver um sócio, um acordo de cotistas, um acordo de sócios ali, onde você consiga regulamentar a regra do jogo, porque importa muito. As sociedades, normalmente, elas nascem de uma forma feliz, né? Próspera, e aí no meio do caminho começam os problemas, e aquilo que a gente conversou no começo, quando dá problema, é que a gente começa a identificar os erros e o que dá para fazer com base no que foi feito até agora. Então, um bom acordo de sócios é muito importante. Daí, caminhando para a agência de marketing, toda empresa também faz relação comercial. Então, uma agência de marketing que é contratada, ela precisa submeter a um contrato de prestação de serviços. Isso é primordial. Normalmente, é o contratante que fornece esse contrato, mas não tem uma regra absoluta. Então, a gente tem que submeter a uma análise muito rigorosa do quê? O que precisa constar nesse contrato, por exemplo? Numa entrega audiovisual. Sim. Qual é o tempo da sua diária? Quanto tempo você vai ficar ali? E qual é o prazo que você vai entregar aquele material? Qual é a qualidade em relação à perspectiva de entrega? Então, qual é o produto que você vai entregar? São fotos? São vídeos? São fotos e vídeos? Que tipo de equipamento você vai usar? Porque isso importa muito. Realmente, porque aí cada momento os valores que a gente trabalha. Exato. Então, os valores são importantes também. Então, essa é outra premissa importante. Qual é a forma de pagamento? Quando vai ser pago? Na hipótese de não pagar, qual é a consequência? Na hipótese da agência não entregar, da empresa não entregar, qual é a consequência que a empresa pode ter
em relação a executar esse contrato e ser ressarcida. Porque veja, Rafa, tem prejuízo que não é só financeiro, é emocional também. Então, de repente, você está numa inauguração de uma empresa, você fez toda a captação de imagem. O dono dessa empresa está com uma expectativa de receber esse material, não só para divulgação, mas uma expectativa emocional mesmo, sabe? Sim, e por algum motivo você deixa de entregar. Então, essa é outra frente de pedido num processo judicial, onde a gente pode acumular os pedidos, né? O dano material que ele teve e o dano moral. Sim. Tá? E o dano material inclui até, aí trazendo para o seu universo, Sim. a expectativa de. Então, veja só, ele tinha uma expectativa de ter um material de marketing para ele divulgar, porque ele almejava ali alcançar mais 100 clientes por mês, de repente. Certo. Ele não tem mais esse material de lead e tudo mais. Sim. Caramba. Ele não tem mais esse material. Certo. E ele não vai poder fazer uma nova inauguração para uma nova captação. E aí, ele teve um prejuízo de uma expectativa, fora o prejuízo contratual, que foi o que ele te pagou e não recebeu. Então, você vê que são 3 frentes, né, de prejuízos que a gente consegue sanar quando a gente fala de um contrato bem redigido, tá? É importante dizer que as contratações, elas não necessariamente precisam ser feitas entre pessoas jurídicas. Elas podem ser feitas em relação a pessoas físicas também. Então, é muito importante que isso seja também uma pauta de observação. Então, aqui falando de contratação de contrato de prestação de serviço, Sim. tá? A gente tem também, e é importantíssimo dizer, o direito de uso de imagem, né? Por quê? Você está usando a imagem de outras pessoas. Sim. É importante que a gente também regulamente o uso dessa imagem. De que forma que vai ser feito esse uso de imagem? Então, um termo ali de uso de imagem é básico, tá? E, de novo, não é o termo da internet. Ele precisa ser redigido de forma que atenda às suas expectativas. Sim. A gente até conversava há pouco a respeito de comerciais que são gravados, né, de maneira pública, na rua. Sim, é. E aí, se eu estou usando a sua imagem para ganhar dinheiro, para faturar alguma coisa, eu preciso remunerar devidamente. Ou essa pessoa precisa, ao menos, abrir mão dessa remuneração, que também pode ser, tá? Sim. Então, autorizando, né? Autorizando. Para isso. Exato. E aí, essa autorização de uso de imagem funciona da seguinte forma. De quanto tempo eu tenho o direito a usar a sua imagem, o seu material? Quanto tempo e de que forma que eu posso usar? Eu posso usar para qualquer coisa, ou só para o comercial? Vai ser nacional ou internacional? São muitos critérios que a gente pode listar. E quando a gente fala que a internet é terra de ninguém, não é uma verdade absoluta, né? Então, não é tudo. Hoje. Exatamente. Hoje a gente sabe que não, né? Não é tudo que a gente pode divulgar, circular. Então, são muitos os fatores, assim. Essa é uma outra frente. Nós temos outra frente também, que para o audiovisual é bastante importante, que é a propriedade intelectual. Quem é o dono daquela gravação? Quem fez? Quem comprou? Essa pessoa que comprou, ela vai poder usar seu material para quê? Só para divulgações internas ou não? Ela pode divulgar de maneira externa. Isso é muito importante. Sim. Vai né? vincular nas redes sociais, né? No caso do externo que ela fala, você fala as redes sociais, né? Ou de repente é um vídeo institucional. Ou é um vídeo institucional que vai ser interno só para os funcionários, colaboradores. Por que isso importa? Porque é a captação que foi feita por um profissional. Então, de repente, você tem propriedade intelectual sobre aquilo. Pode ter, né? Então, assim, são muitas variáveis que precisam ser observadas quando a gente fala de audiovisual. Agora eu vou falar de uma outra frente, que é o registro da marca das empresas. Então, a gente tem um caso, não sei se você soube, um caso recente de um podcast. Uma pessoa foi até um podcast achando que era um outro podcast, porque os nomes eram muito parecidos. Nossa. Foi até um da Vênus Podcast, não sei se você conhece. Não é conheço. Bem famoso esse podcast. E aí, uma famosa, muito famosa, foi convidada para o Vênus Podcast. Na cabeça dela, era o Vênus conhecido. Mas não, era um Vênus que ninguém sabia. No final do dia, foram descobrir que quem tinha o registro da marca Vênus Podcast era esse podcast que não era conhecido. E esse outro, que é super conhecido, vai precisar mudar o nome. Nossa. Você vê que isso né? aí, meu. Porque é um produto. Sim. Né? Então, você vende aquilo como um produto. Você tem várias outras frentes. Então, eu uso o meu nome. Eu não preciso registrar? Precisa também. Precisa. Porque tudo importa. E aí, quando a gente fala de registro de marca, a gente está falando de uma identidade, né? Aquela empresa
empresa passa a nascer perante todas as outras pessoas. Então, eu registro cores, eu registro forma, eu registro letra, eu registro tudo. Porque é a sua forma de se posicionar. E isso importa muito, né? Tem muita empresa que só é conhecida pela imagem dela. Mais até do que pelo nome dela. Símbolos, né? Pelo símbolo, exato. Tudo, nossa, a gente sabe de quem a gente tá falando, né? Exato. Não vamos falar porque ainda não temos patrocínio. Inclusive, se vocês quiserem patrocinar o Papo com Sarli, vocês entram em contato. Isso, gente, estamos procurando patrocinadores aí com Papo com Sarli. Então, se você tem interesse, entre em contato aí que a gente tá precisando. Então é isso, assim, tem muitas empresas que nascem de forma bastante amadoras e eu compreendo, porque nem todo mundo tem esse nível de conhecimento técnico, mas se você tem um jurídico que te assiste, a sua empresa ela nasce de uma forma mais consolidada e com menos possibilidade de ser eventualmente colocada numa circunstância que você pode perder a sua empresa, né? Com certeza. Então, veja, você trabalha com prestadores de serviços ou /funcionários, colaboradores. Essas relações entre empresa e colaborador ou prestador de serviços, elas também precisam ser regulamentadas. Então, aqui nós já listamos pelo menos 5 tipos de contratos que precisam ser feitos para uma empresa nascer, né? E é o tipo de coisa que as pessoas negligenciam muito. Então, eu vou aqui na esquina, pego um contrato aleatório que funcionou para uma empresa específica, mas que não funciona para a sua empresa, que é um outro segmento, é uma outra vertente. Sim. Então, elaborar um contrato exige um estudo da empresa. Qual é a sua perspectiva, o que você quer que aconteça, para que a gente consiga fazer isso de uma forma sólida. Legal, top. E aí, quando vocês fazem como assim? Vocês marcam uma reunião, conversam, vocês... como que esse estudo leva um tempo muito grande? Como que a gente consegue aplicar já, assim, começa a aplicar isso numa empresa? O que a pessoa também precisa, além de ter contratar uma assessoria, né, de uma advocacia, tudo, ela também precisa arcar com alguns custos de impostos, assim, alguma coisa assim? Tem. Assim, é muito relativo em relação a timing. O que eu preciso dizer? Nada é imutável, porque no mundo dos empresários, do empreendedorismo, a gente precisa também reconhecer a realidade de cada empresa, né? Então, hoje, por exemplo, a Sarli Produções, ela não tem um sócio. Então, ela nasceu de uma forma. A partir do momento que ela passa a ter um sócio, a gente reconfigura tudo que foi feito até agora, tá? Sim. Por que eu tô falando isso? Porque essa pergunta, a resposta é aquela clichê dos advogados. Depende, né? A empresa já existe. Da gente também, com relação ao orçamento, o pessoal fica doido. Quanto que é isso? Depende. Onde eu vou gravar, quanto de equipe, etc. Um monte de coisa. Exato. Enfim. Então, assim, depende. Essa empresa já existe, ela já performa no mercado, ela só precisa de determinados ajustes ou não. É um sonho que eu tenho, ela vai virar uma empresa e eu preciso mapear do zero. Então, é muito relativo em relação a tempo e perspectiva de direcionamento. Mas o que eu faço? Eu preciso de uma reunião com os sócios das empresas para que eu consiga entender, ter um mapa em relação à perspectiva futura, o momento atual, e com base nisso eu faço um planejamento empresarial, tá? Certo. Então eu entrego o kit de contratos que vai regulamentar aquela fase da empresa e vou acompanhando mês a mês para avaliar a aplicabilidade disso, para avaliar a eficácia disso. Se de repente a gente identificou que no meio do caminho determinadas cláusulas não funcionam mais, a gente tira, reconfigura e muda a rota. Legal. Tá? Legal, por isso que é um trabalho recorrente, assim, a cada projeto ali, se a pessoa, por exemplo, não vende um produto, é serviço, né? No meu caso, por exemplo, a gente vende um serviço e cada projeto é uma situação, então Sim. o contrato também não é um contrato padrão. Modelo padrão, né? Cada cliente vai ser um tipo de serviço, uma quantidade exata de cliente não, de equipe, Sim. de equipamentos, de locais que a gente vai para o interior, vai para o litoral filmar, é diferente da gente filmar Muito aqui diferente. no centro de São Paulo. E então... o que eu vejo também? Pode ser um padrão. De repente, a sua empresa está nascendo e ela não precisa, nesse momento, de um acompanhamento mensal. Sim. Mas é ruim. Por quê? Você vai ter um contrato engessado, você não vai saber se eventualmente você pode ou não mudar determinadas cláusulas, você não vai saber o impacto de mudar, e aí vira aquele copia e cola ineficaz também a longo prazo.
Normalmente, a gente fecha trabalhos com grandes empresas, né? Então, você fechou uma empresa grande recentemente, que eu soube, inclusive, parabéns. E aí, essas empresas, elas têm um jurídico que é um jurídico bastante criterioso, né? E aí você, Sim. sem conhecimento jurídico, de repente acaba se submetendo a algumas cláusulas que são ruins para sua empresa, né? Então a gente precisa resguardar isso. Se você tem um jurídico por trás, esse jurídico vai fazer análise para negociar com outro advogado. O ponto é, os advogados querem que o negócio aconteça também. A gente só precisa garantir que vai acontecer de forma satisfatória para as duas partes. E é essa negociação entre os advogados que acaba acontecendo. Muito show. Deixa eu te falar uma frase e aí você vê a partir dessa frase se faz sentido, se tá certo, se tá errado. Combinado. Ter um jurídico. Eu sou uma empresa, eu tenho um jurídico. Uhum. Ter um jurídico traz mais status? Traz. Credibilidade, eu diria. Mais do que status. Legal. Então, eu sei que você, como empresa, Sim. tem uma pessoa, um advogado que te assiste e garante que os seus contratos eles performam melhor. Então, eu acredito que você seja uma empresa mais séria no mercado, tá? Uhum. Eu já peguei contratos de empresas com erro de português. E é claro que um contrato com erro de português, por exemplo, erros grosseiros, assim. Erro de português, é claro que esse contrato vai ser visto de uma forma não tão positiva para o cliente, né? Você entrega um contrato ali que não performa da mesma forma. Sim. Eu, como advogada, já peguei contratos com cláusulas abusivas. E claramente abusivas. Que aqui no tribunal, se você levar isso a juízo, claramente a cláusula vai cair. Esse contrato não serve para nada. E aí, a gente tenta negociar nesses termos, porque o contrato, ele é bilateral, tá? Então, quando a gente fala disso, ele é formulado por duas partes ou mais. E esse contrato, ele precisa ser bom para as partes que estão transacionando ali. Caso contrário, se for uma imposição, como é, por exemplo, muitas vezes, aquele termo de adesão do banco. Você vai abrir uma conta no banco, ele não te dá a opção de, não quero isso aqui ou quero aquilo. Isso é abusividade do contrato. Sim. Então, é justamente o que a gente tenta evitar. Respondendo de novo a sua pergunta, é isso. O que me parece é a credibilidade. Então, eu sei que essa empresa é assistida por um advogado, por um profissional da área, e é uma empresa que tem uma tendência a ter menos prejuízo financeiro e me passa uma segurança maior em relação às cláusulas que estão aqui negociadas. Porque o advogado não vai deixar essa cláusula passar. Sim. Nossa, é muita coisa, gente. É. A gente como quando é empreendedor, a gente começa, né? A gente não faz ideia de tantas coisas que a empresa tem que ter, né? Assim, certinhas. Então, hoje eu falo assim, porque eu também, quando eu abri a Sarli em 2016, eu não tinha noção que eu tenho hoje de tantas coisas burocráticas, tanto de jurídico, tanto de financeiro, de administração, que você tem que entender, tem que fazer para você, às vezes, não, lá na frente, né, cair numa malha fina, ou lá na frente, assim, ficar prejudicado, né, até com o cliente, né? Então, teve clientes, sim, durante toda essa trajetória que eu tive aí, clientes que até hoje me devem... Imagina! A gente já conversou sobre já. E tem pessoas que me devem 3 mil, outro me deve e tal. Mas são pessoas que, assim, eu não tinha esse conhecimento, realmente, não tinha jurídico, não tinha esse conhecimento... não tinha um contrato que realmente resguardasse, né? Como você falou. E, cara, não tinha. Então, como que eu vou recorrer, né? Como que eu vou atrás? E eu vou dizer mais, tá, Rafa? É cultural. O brasileiro tem uma cultura de resolver o problema quando ele já existe. A gente não tem uma cultura preventiva, tá? Então, isso importa muito porque se eu faço uma prevenção da minha empresa, se eu evito que o problema aconteça, eu gero um resultado financeiro também maior para minha empresa. Porque resolver o que já aconteceu é muito mais caro do que prevenir que aconteça, tá? Isso para várias frentes. Mas quando a gente fala de prevenção, contencioso é quando já tem um processo existente, tá? Uma briga judicial, já existiu. Então, ali já virou litigioso. Quando a gente fala de consultivo, naturalmente, para todas as frentes, não é uma perspectiva que o brasileiro costuma olhar, sabe? Entendi. Sabe a história da revisão do carro? Que muita gente não faz? Nossa, então, assim, eu só vou no mecânico quando dá problema. Eu só não troco o óleo do meu carro. Ali, parar no meio da rua, ter que chamar o guincho, aí eu vou no mecânico.
E você sabe o que é engraçado? O jurídico, ele não é visto como lucro para as empresas. Porque eu não faço uma venda ativa. Eu não dou dinheiro direto imediatamente. Eu evito que a empresa perca o dinheiro. Sim. E é isso que é importante dizer também. Eu não sou do comercial, eu não faço uma venda ativa, mas eu sou uma pessoa que evito que a sua empresa perca dinheiro, por exemplo. Que eu acho que é o que eu acho que dá mais prejuízo hoje, né? Muito, imagina. Quando a gente fala, por exemplo, de um processo trabalhista, Rafa do céu, tem empresa quebrando com processo trabalhista. Isso que eu ia te falar também. Assim, não é, às vezes, nem a empresa, por exemplo, a Sarli vai ter um contrato mal feito, algum problema no contrato que deu um prejuízo com o cliente. Sim. Às vezes um colaborador, às vezes alguém que trabalhou comigo, às vezes você enxerga hoje que a taxa de processos trabalhistas é maior do que um processo de B2B, assim, por exemplo? Não, é equivalente, eu diria, porque hoje em dia é o que a gente conversou. Muita gente empreende, muita gente tem o próprio negócio. Sim. Então, o contrato, as relações, elas mudaram também, tá? Mas o que eu te digo, por exemplo, o que a gente, trazendo também para o universo audiovisual, os seus equipamentos são itens muito caros, valiosos para a sua empresa. Eventualmente um funcionário seu manuseia o equipamento de forma errada e isso causa um prejuízo para sua empresa, que às vezes até irreparável. Isso é um ponto muito importante de dizer. Porque a gente está falando aqui de um contrato que é uma... Isso acontece mesmo. Acontece. Eu acertei, então... porque é um contrato que também regulamenta as consequências disso. De novo... Tem itens que você repara materialmente, né? Pagando ali o valor. Tem itens que você não repara mais. Então, como é o caso de uma gravação. Esse é o ponto. Então, o material, o equipamento, ok. Você consegue um arranjo ali e paga. Agora, e o material que estava ali? Você consegue reparar isso? Talvez não, né? Outra coisa, quando você fala de um freela, né? Um prestador de serviços pontual. Você tem a relação com a empresa. A empresa te contratou a Sarli. Esse prestador freela, ele tem o direito de imagem da captação que ele faz? Nossa, isso aí agora você tocou num ponto. Na ferida? Você tocou num ponto agora. Nossa, a gente vai conversar sobre isso. Maiara do céu, porque, no nosso mercado, continua. Depois eu vou te falar sobre isso. Não, me conta pra gente conversar. No nosso mercado, a gente tem um problemaço com isso. Porque, mesmo? assim, a Sarli é uma produtora, certo? A gente investe em captação de lead. A gente faz reunião, tem o comercial. Sim. A gente negocia. A gente vê margem, desce margem. A gente tem custo. Tem estrutura, tem equipamentos, vira e mexe, às vezes a gente até... a gente dá treinamento também, né? A ideia é treinar as pessoas que estão conosco também. Então, se a pessoa tem uma deficiência em uma edição, a gente ajuda, a gente insere. Se tem deficiência, às vezes, de um equipamento, não tem esse equipamento. A Sarli tem, então você vai com esse equipamento da Sarli. Legal. Então, a gente tem tudo isso. E aí, a gente chama um freela, né, chama um fotógrafo, um videomaker, um mobile, e aí ele faz o trabalho ali, só que aí depois o bonito posta o cliente na rede social dele. Sem te marcar. Sem marcar a gente. Tá. Então, assim, isso no mercado, isso é antiético. Claro. Isso não pode ser feito, né? Você sendo... eu falo para o pessoal que trabalha comigo, eu falo para todo mundo, eu falo, gente, é melhor parar, né? Por causa do... Tá. Eu falo, gente, eu não sou tão chato a ponto de falar, não pode ninguém mostrar que tá atrás, só eu quero levar crédito. Também, eu também acho sacanagem, né? Tipo, você tá lá, você tá fazendo o seu trabalho, tudo, sei lá, você é um diretor de fotografia, você tá fazendo o seu trabalho ali, você montou a luz, você tá operando, você quer mostrar que tá trabalhando também, que tá fazendo um trabalho legal com a produtora. Isso eu não tenho nenhum problema. Agora tem um problema, assim, fica chato quando até pro cliente, né? Claro. Imagina um cliente tá lá, legal, aí marca o cliente, aí ele marcar a gente, aí quando vai ver a pessoa que fez, mas eu não contratei esse cara, eu contratei a Sarli. Sim. Né? Então, assim, eu vi, esse cara estava aqui filmando, ou não, às vezes o cliente nem lembra, mas esse cara fez um trabalho, só que quem eu contratei não foi o, sei lá, XPTO Mídia, XPTO Filmes, eu contratei a Sarli. Então, quando você posta, isso fica antiético
pra Sarli, né? Sim. Com sua relação com a produtora. E fica ruim pro cliente e também pra Sarli, porque imagina, aí o cliente chega na Sarli depois e fala, pô, mas por que tem alguém postando o nosso trabalho final, sendo que... Imagina, galera, ó, aconteceu recentemente. A gente fez um trabalho e era um produto, né? Um produto, sei lá, um exemplo, uma garrafa de Coca lá. Coca não posso falar marca, né? Não sei se posso, mas já falei. Tem lá uma garrafa de um produto X. E aí a gente fez a foto, fez a publicidade desse produto. Aí a pessoa vai lá, faz um videozinho, tal, e posta. Aí depois aí entram também até a questão jurídica, né? Uhum. Aí o cliente entra em contato com a Sarli e fala, pô, legal, vocês postaram lá, mas não era pra ninguém vazar, era lançamento. Sim. E a gente vai lançar só dia tal do ano que vem, e aí? Você vê que loucura? E aí, que entendeu? prejuízo enorme. Aí o freela vai lá e ferra tudo, entendeu? Sim. Então, assim, a gente tem um problemaço com isso. Então Sim. tem que ter eu digo assim, é um pouco mais radical você ter um contrato pro freela, né, pra ele não vazar. Mas, pô, isso devia ser mais da pessoa, né? Devia ser meio óbvio também, né? Da pessoa entender Sim. que, pô, é antiético, você tá lá pela produtora. Sim. Você não tá lá por você. Se fosse você captando o cliente, ok. Mas o cliente é da produtora. Se você for postar, a marca é produtora. Sim. Mas se for marcar o cliente... Na verdade, primeiro de tudo, quer postar? Pergunte pra produtora se pode. É a primeira coisa. Não vá postar, vou postar, mas eu que fiz mesmo, eu que filmei. Não é assim, galera. Não é assim. Não é assim, galera. Por favor. E aí vocês perdem. Eles mesmos perdem, né? Sim. Quem faz isso perde oportunidade. Porque, E credibilidade, né? Também. As produtoras cortam, tá? Sim. Gente, eu corto. Eu corto. Se vacilar assim, eu corto. Não dá. E assim, num momento que a gente vive, onde o vazamento de dados e informações é uma coisa que é regulamentada pela Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, a confidencialidade das informações, elas são muito preciosas, tá, Rafa? Então, assim, Sim. Quando você está num evento, ainda que um evento público, Sim. o que você grava ali, de certa forma, é confidencial até que o contratante decida por divulgar, né? Você menciona a questão do produto, mas tem várias outras frentes. Então, o freela, ele não sabe o que foi negociado entre contratante e Sarli, né? Sim. E o freela não tem nenhuma relação jurídica direta com o contratante, ele tem com a Sarli. Certo. Então, só nessa operação, nós estamos falando de, no mínimo, 2 contratos. Sarli contratante, Sarli freela. Certo. E cada contrato precisa ter as suas responsabilizações. Por quê, Rafa? Se o seu freela vaza uma informação, a empresa não vai acionar o freela, ela vai acionar a Sarli. Sim. E aí a Sarli tem que se responsabilizar e se resguardar de que o freela também será responsabilizado até o momento, até no limite da sua falta de comprometimento, ética, e, enfim. Então, é importante dizer isso, né? Para o freela que faz isso, é importante dizer que você tem uma regra do jogo que foi combinada com o contratante e que não necessariamente o freela sabe qual é a regra do jogo. Então, sim, sempre pergunte para o seu contratante, né? O contratante do freela, Sim. que é a Sarli, em relação ao que pode, como pode, porque a ideia não é ser inflexível, todo mundo tem que crescer, mas tem que crescer de uma forma juridicamente segura. Segura e correta, né? Exato. Porque também, pô, não dá. A gente... É muita coisa envolvida, né? Não é somente, vamos, deixa lá. A gente entende, né? Tem muita gente que quer criar portfólio também, porque isso é importante. Eu entendo porque eu tive que passar por isso também de eu fiz, sei lá, um trabalho na Netflix já. Mas assim, mas não foi minha produtora, não fui eu, Rafael, que fez. Sim. Se eu postar lá falando assim, nossa, eu filmei pra Netflix. Se eu começar a falar isso, todo mundo fala, nossa, ele filmou pra Netflix. Mas na verdade, a real não foi isso. Eu fui um assistente, eu fui convidado pra um parceiro meu, Davi Valente, forte abraço. Beijão aí. Davi Valente, 2019, me convidou. Fui lá, participei do assistente, assim, participei da produção ali, entendeu? Mas a produtora era do Davi, entendeu? Eu não posso, tanto que quando no post, quando eu fui postar, eu perguntei pra ele, pode postar? A gente marquei ele, agradeci, ó, gente, ó, fiz um trabalho,
para o Davi, para tal produtora, Sim. deu a oportunidade, sim. Você pode postar, o problema não é postar, Claro. o problema é você postar falando que é seu. Ou postar não Exato. falando nada. Que aí você dá a Exatamente. entender que é seu, entendeu? Aí É. não dá, né, gente? É o É alpinista, né? Ele complicado. vai escalando com Então. base Põe lá no... no Instafolio, né? Instafolio É. ou portfólio. Pô, eu fiz o vídeo e tal. Tipo, ou só posto o vídeo. Aí a pessoa vai ver, pô, que legal, ele fez marca X, mas não foi, Não é né? Na verdade, exatamente não isso. foi ele. E até frustra o contratante também. É importante dizer que a gente precisa ter... A gente estava falando de humildade profissional. Sim. Eu preciso entender até que ponto, de repente, esse freela que está começando consegue atender uma empresa como a Netflix, por exemplo, ou como outras essas maiores. De repente, frustra a expectativa da empresa, por quê? A pessoa não tem repertório, a pessoa não tem os equipamentos que precisam, a pessoa realmente faz uma entrega muito aquém do que se espera uma empresa desse porte. E acaba até manchando o nome da própria empresa que está começando, né? Então, assim, a gente precisa saber o tamanho do nosso passo para não dar um passo maior que a perna e conseguir também alcançar de forma que... O que eu penso, né? As boas relações, elas trazem muito mais negócio do que qualquer outra coisa. Então, esse freela que trabalhou para você hoje e fez esse tipo de coisa, não volta mais. É o que você comentou, num contrato de novo. É difícil, né? Não tem como, né? A não ser que, pô... Eu gosto muito de conversar, eu gosto de dar oportunidade, mas assim, tem erros que você fica meio, pô, como que eu vou chamar de novo? A pessoa às vezes tá querendo, sei lá, passar por cima, não sei. Porque todo mercado tem, né? Tanto no direito, vocês vão ter advogados que querem passar por cima, querem roubar cliente. Sim. Com certeza tem isso. O quê, rapaz? Todo tempo, o dia inteiro. O dia inteiro a gente pegando lead seu. Daí tem. Mas assim, no nosso mercado, graças a Deus, assim, o audiovisual é bem... É uma comunidade que se ajuda, que se abraça também. Mas, assim, questão de, concorrência de prospecção, existe ali. Existe, assim. Mas é que tá todo mundo querendo levar o nome, né? Sim. Às vezes a gente tem que tomar cuidado. E, assim, não tem, como eu falei, não tem problema nenhum com... participei disso, fiz parte do trabalho. Faço questão até de descrever, às vezes, tal pessoa fez, tal... Agora, fazer como sou seu é complicado. E sabe o que é importante dizer também? A história do levar o nome tem o ônus e o bônus, né? Então, assim, beleza, você aparece ali de uma forma... Você tem a visibilidade, mas você tem a cobrança da entrega também. Sim, Então, e a entrega de forma satisfatória, não é qualquer entrega. Sim. Quando a gente fala de eu também presto serviço como você ainda entrega um produto no final das contas. Eu entrego um serviço, né? Quando a gente entrega um serviço, o que eu vejo, de modo geral? Que o serviço aqui, também no Brasil, é muito prejudicado. Assim, a gente entrega... Algumas pessoas entregam qualquer coisa e acham que é o bastante. Então, a cabeça do empresário não para nunca. Eu sempre quero entregar o melhor, e aí, quando a gente se vê tendo que lidar também com essas questões, o contrato te assegura que o seu freela vazou uma informação que não podia, ele vai ser processado por isso. E tem que ser. Complicado, tá muito mais... O negócio tá muito mais embaixo aí do que o pessoal pensa. Viu? Freelas da Sarli. Não, da Sarli não. Graças a Deus eu tenho freelas muito bons. Assim, já passou gente aqui que deu um trabalhinho, que aconteceu alguma coisa. Mas assim, eu busco sempre... Por isso que eu gosto de conhecer muito as pessoas que vão trabalhar comigo. Sim. Eu conheço muito, eu não gosto de chamar... um aleatório, assim, de um grupo, assim, eu gosto de conversar bastante por causa disso, de pegar de passar esse procedimento também, de, a gente trabalha dessa forma. E aí a gente vai alinhando as coisas. Né? E às vezes é difícil fazer contrato com freela. Eu imagino que seja uma dor sua, né? Porque é uma contratação meio rápida, né? Então, de repente, eu preciso de um freela amanhã. O lapso temporal para você conseguir elaborar um contrato, fechar um contrato. Sim. Então, o jurídico precisa acompanhar também a celeridade da empresa. Sim. Se você tem um contrato para essa semana, não existe a possibilidade de eu não te entregar esse contrato essa semana. Eu não posso deixar o trabalho passar. Sim. Ou até, às vezes, acontece, mas assim, tô numa feira, fechei um contrato. De repente, não dá tempo de fazer na hora. Mas tem que regulamentar depois. Porque, poxa, já me pagou, não vai ter problema. Legal, mas você já entregou? De repente ainda não. Então, essa relação contratual não acabou com a remuneração, né? Sim. A relação contratual, ela acaba quando todos os pontos estão superados.
o pagamento, a entrega, e eventualmente uma emissão de nota fiscal, tudo isso importa. Porque o contrato nada mais é do que combinar a regra do jogo, é isso que eu falo. E aí, quando o combinado não sai caro, né? É isso aí, galera. Assim, o resumo de tudo vocês precisam de um jurídico para a empresa de vocês, para a produtora de vocês, aqui com o pessoal do audiovisual, né, em especial. Busquem, assim, essa parte jurídica, entre em contato com a Mayara, né, com a empresa dela também, para vocês entenderem mais. Você também auxilia, né, explica também, mas é bem legal vocês terem esse resguardo. Eu senti muita diferença, principalmente na questão de contrato, né, porque para quem não tem, né, esse tempo também, né, aí eu queria, tipo, a gente brevemente falar assim, com relação a eu não me preocupar mais para fazer o contrato, né, só lançar ali também. Isso facilita muito, né? Porque... Eu penso que os meus clientes têm que se preocupar em vender o serviço deles e trabalhar. É isso que eu quero. Boa. O resto é comigo. Se vai dar problema, se precisa processar, aí é comigo. Mas ele precisa ganhar dinheiro, fazer a empresa prosperar e a parte burocrática eu resolvo. Boa. E essa é a minha preocupação em relação aos meus clientes. Então, eu não espero que você, como dono da Sarli, você me traga as informações mastigadas. Me traz o que você tem e, enquanto jurídico, eu te digo o que falta preencher em relação a dados sensíveis e o que a gente consegue ajustar por aqui. Idealmente, o caminho mais adequado seria o seu jurídico direto com o jurídico da contratante, se isso for possível. A gente ajusta para que eu tenha algumas empresas onde eu trato dessa forma. O dono da empresa não sabe nem o que está acontecendo, ele só assina o contrato no final das contas e acabou. E isso é importante dizer, né? Então, é um alinhamento entre comercial e jurídico que funciona e funciona muito bem, a fim de que a sua empresa consiga se preocupar com o que importa para vocês. Nossa, isso alivia, hein, gente? Alivia muito. Porque é menos um BO, né, para você resolver, para você ter que tá ali cuidando, tá? Então, nossa, alivia muito. E eu senti essa diferença, tá? É bem importante. Senti essa diferença, assim, de, pô, tem um contrato ali, mas fechou um cliente, tá? Manda algumas coisas brevemente, ela já vem com um contrato, e fora a confiança de você ter um contrato que realmente é válido, com todas as questões ali jurídicas, né? Juridiquês também na forma de escrever. Eu mesmo nunca... não conseguiria. A Mayara viu o meu contrato antigamente, como que era. O Rafa, me conta, você pegou do Google aquele contrato, não? Eu não lembro, eu acho que foi. Eu acho que foi. Na verdade, assim, tinha modelos, né? Vários modelos. Então, acho que foi. Foi modelos de contrato. Tipo, eu fui pesquisando vários, assim. Tá. Aí eu vi um que mais, assim. Aí eu lembro que meu pai até deu uma olhada, mas meu pai também não do direito, né? Então. Mas foi isso. Entendi. Foi um modelo mesmo. Foi um modelo acontece muito. Esses modelos, eles são perigosos por isso. O que a gente conversou no começo, né? Funciona para um, não funciona para outro, e aí vai. Mas eu vejo que o pessoal do audiovisual, do marketing, eles têm se conscientizado cada vez mais da importância do jurídico. Então, hoje a gente atende algumas agências, a gente atende até freelas mesmo, que vão prestar serviços para algumas empresas. E eles gostariam de regulamentar as questões em relação a pagamento, diário, porque acontece também. Você pode ser freela e não receber o que é devido, isso, né? acontece bastante. E vou dizer mais. Não importa se a Sarli vai receber do contratante. O freela tem que receber de qualquer forma, porque o trabalho dele foi entregue. Então, condicionar o recebimento da contratante também é irregular. E muita gente não sabe disso. Então, eu não entro no risco com você. Eu só recebo a minha diária, entrego o meu trabalho e sigo em frente. E eu vejo que muitos freelas, às vezes, ficam vendidos. Você gastou o nosso tempo, que é escasso. Você foi até lá. Você prestou o seu trabalho e, no final das contas, você não recebeu. Se você não tem um contrato disso, não tem como executar. Gente, fica ligeiro aí, gente. Fica ligeiro, porque vocês são muita coisa. Procure um jurídico. Resumindo, é isso. Procure um advogado da sua confiança e esteja alinhado com um advogado que performe também no tempo que você precisa. Isso é muito importante. É isso aí, legal. Gente, considerações finais? Quer deixar um recadinho aí pro pessoal, final? Eu quero, em que pese as agências, o audiovisual, a parte da publicidade de modo geral, seja, via de regra, um ambiente mais informal,
A sua empresa precisa de uma formalidade para ela se preservar. Então, sim, contrate um advogado que seja da sua confiança, ainda que não seja um acompanhamento mensal, mas para revisar os seus contratos, para avaliar se você de fato consegue aplicar esse contrato na hipótese de dar algum problema. É isso. Aê, mano, falou bonito, falou juridiquês. Muito bom. Muito obrigada pelo convite também, foi ótimo. Mas, brigadão mesmo. E aí, peraí, deixa eu pegar aqui, ó, com a minha produção, eu queria deixar aqui um presente pra você. Que demais, você tá muito chique. Um presente pra você. Cara, aqui, ó, obrigada, amei. Pra você fazer suas anotações. Vai andar comigo, vou assinar um montão de contrato com essa caneta. Vai assinar contrato com isso aí, gente, é isso aí. Obrigada, viu, Rafa? Deixar esse presente pra você, obrigado aí por ter vindo, aceitado o convite. Muito sucesso e deixa seu Instagram de novo. Vou deixar o Instagram, pessoal, maiaracarpanese.adv. Eu sigo a Sarli, então se vocês quiserem me achar por lá também, vão conseguir. Muito obrigada, isso aí, viu? Gente, obrigada. Brigadão. E galera, esse foi mais um episódio aí do Papo com Sarli. Vamos trazer mais empreendedores aí, mais empresários, mais empresas, mais marcas, mais negócios. Vamos falar sobre comunicação, sobre marketing audiovisual e outros setores também de empresas, né? Agradeço aí. Vamos até o próximo. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Isso. Vamos tchau, lá. tchau. Tchau, tchau.